Esther, capítulo 2, versos 1 a 9, depois o 11, verso 11, depois o verso 17. São 10 capítulos e nós vamos dar uma passeadinha assim rápida, vendo o que Deus fez nessa época. Esse livro não fala nem o nome Deus, mas cada história, cada desenrolar da história, nós vemos a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, a providência de Deus, a cada fato, até mesmo nas coisas difíceis de entender, até mesmo nos erros humanos, que você vai ver aqui que tem coisas surpreendentes, que a gente olha assim e diz, como é que Deus agiu? Essa situação foi tão difícil, houve erro, houve pecado, mesmo assim Deus deu graça, Deus derramou. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele usa até mesmo a fraqueza humana, até mesmo as situações difíceis. Para Deus não é o final, Ele vê a vida inteira, Ele vê todo o seu trabalhar e o seu propósito. Então, vamos ler capítulo 2, repetindo, verso 1 a 9, depois verso 11, depois verso 17. O autor é um judeu, provavelmente Mordecai. É certo que ele escreveu parte do texto e acredita-se, é possível que ele tenha escrito todo o texto, todos os capítulos. Pelo menos uma parte, tem certeza que foi ele. A data foi por volta do século V, um tempo pós-cativeiro babilônico. Vamos ler. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Verso 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e
e do que lhe sucederia. Verso 17. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Oremos, meus irmãos. Senhor, Tu és o mesmo Deus, o Deus que interviu ali na vida do povo judeu, num dia terrível, numa situação terrível de morte, mas o Senhor interviu, colocando Esther providencialmente ali como rainha. E nós vemos o Teu agir, nós vemos os Teus propósitos em todo o tempo. E cremos que o Senhor faz isso na igreja hoje, faz isso em cada um de nós. Todas as circunstâncias das nossas vidas são guardadas pela Tua presença, pelo Teu conhecimento eterno e pela Tua forte mão. Abençoa cada um de nós, enche-nos de fé, faz-nos ver-Te nessa noite, através da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, age pelo Teu poder em nossos corações, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa. Prepara-nos também para a Santa Ceia com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, não foi de propósito, mas é a história também de Esté, quando ela é levada por Deus sobrenaturalmente a ser rainha de um grande império, e também a história de Mordecai, um homem judeu fiel, que ele tinha sido levado como escravo da Babilônia, e depois todo aquele desenrolar, Deus levanta o Império Persa, levanta Ciro, e os judeus voltam à sua terra, mas alguns ficaram ainda sendo escravos no Império, em algumas cidades. Alguns voluntariamente também, por falta de fidelidade, por falta de interesse em sofrer na reconstrução dos muros e do templo, eles também preferiram ficar longe, como que um pouco de infidelidade deles. Então é nesse contexto que surge aí essa história tão linda de Esté e do seu primo Mordecai. Ele é como um pai, foi como um pai para ela. Hoje, dia dos pais, né? Como eu já disse, não foi de propósito, mas eu quero fazer essa comparação. Esse homem que agiu como pai, que foi responsável, que procurou ensinar para aquela jovem os caminhos de Deus, a lei de Deus, o caráter, e tudo isso ali Deus estava com o seu povo. É muito bonito ver isso. Mesmo com os infiéis, por causa da aliança de Deus, ele foi buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até mesmo aqueles que estavam sendo infiéis, o Senhor vai resgatar por causa da aliança. E isso é tão bonito a gente ver aqui, que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus fiel. O amor de Deus pelo seu povo não é baseado no mérito, mas é baseado na graça, baseado no que Cristo fez. Foi um dia terrível, onde num só dia Ramã queria destruir tanto Mordecai, mas ele não se satisfez com isso. Ramã foi um homem honrado pelo rei. Acho que depois do rei ele era a pessoa mais importante, ele tinha grande autoridade, grandes privilégios, mas ele disse que aquilo não bastava enquanto ele não destruísse Mordecai e todo o povo judeu. Então ele lançou a sorte, ele era um homem supersticioso, e ele buscou, através da sorte, qual era o melhor dia do ano para destruir todos os judeus. E ele chegou a intenção procurou fazer a ação de que seria no dia 13 do 12º mês, que num só dia ele queria destruir todos os judeus. Então, quando os judeus sabem disso, o desespero,
o choro, o jejum se espalhou não só por Suzã, mas por todas aquelas cidades. Era um grande império. Onde havia judeu, foi mandado avisar na língua dos povos. Haviam tradutores, cartas, e aonde chegava o desespero tomava conta, porque era a extinção de todo o povo judeu. Que maldade, que coisa séria. Mas aí Mordecai, que era um homem de Deus, ele vai, fica na frente da casa do rei, ali está em jejum, ali está diante de Deus, e acontece todo esse desenrolar que nós vamos ver alguns detalhes, e Deus age, e Deus age, e Deus dá livramento àquele povo. Interessante que todos nós também estávamos assim, como o povo judeu, com uma sentença de morte sobre nós. É muito ruim quando a gente tem uma sentença de morte. É ruim. E, na verdade, todos nós estávamos. O pecado era um decreto de morte sobre nós. Mas Cristo nos deu vida. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. E seria bom a gente se lembrar disso. O decreto de morte que estava sobre mim foi cancelado pelo sangue de Jesus. Houve livramento, houve provisão. É tão ruim quando nós estamos assim, com um decreto de morte. Imagina, os judeus sofreram isso. Além de serem pecadores por natureza, sofreram como raça. Queriam acabar com o povo num só dia. O diabo também queria acabar com todos nós. O pecado também tem o efeito de morte e de condenação. Esse livro, ele traz um relato de como Esther, uma judia, num contexto tão difícil, né? Um povo que estava ainda escravo, voltando à sua terra, ainda meio que espalhado no império. Então, foi um verdadeiro milagre. Uma judia, nessas condições, se tornou esposa de um rei. Foi pela providência de Deus. Um rei persa, um dos grandes impérios que a história mostra, e foi instrumento de Deus para impedir o massacre total da raça judaica dentro do Império Persa. Essa mulher foi muito corajosa. Ela enfrentou, ela falou com o rei, ela correu risco de vida e ela não foi negligente, ela foi obediente a Deus. Jejuou e se expôs e confiou no Senhor, vendo a hora morrer ali diante do rei. Se o rei não apontasse para ela o cetro, ela seria morta, porque ele não a convidou. Ela foi em ousadia, ela foi em fé e Deus a livrou. Então, isso aqui já é uma grande lição, não é? Muitas vezes a gente tem que ter essa coragem de enfrentar, de agir em fé. Como ela disse, se perecer, pereci. Às vezes na vida a gente tem que ter essa coragem. Eu quero ser fiel a Deus. Se morrer, morri. Se perecer, pereci. Isso é muito importante. Esther teve essa coragem ali, no tempo de sofrimento. Esse livro também, nós vemos a origem de celebração de uma das festas do povo judeu, que é o Purim. Então, a partir do livro de Esther, ele foi escrito com esse objetivo também, o seu autor, para mostrar a origem dessa festa, e também essa festa agora, depois desse livramento que Deus deu, iria ser comemorada todos os anos. Todos os anos. No final do livro, tanto Esther quanto Mordecai, eles aprovam, eles escrevem para todo... Onde havia judeu, eles escrevem recomendando, e esse dia de festa, o dia do Purim, o dia do livramento, o dia que os inimigos foram vencidos, o dia em que eles poderiam festejar, mandar presentes uns para os outros, os pobres foram incluídos, né? Eles mandavam comidas uns para os outros, para os necessitados. Então foi uma linda festa, porque o inimigo caiu ao chão. Deus trouxe grande livramento.
Na hora de tomar a ceia, nós deveríamos lembrar disso também. Nosso inimigo caiu ao chão. Satanás foi vencido. Cristo venceu o pecado. Nós somos livres. Cada dia de Santa Ceia, a gente deveria ter essa alegria, essa consciência. O dia em que seus inimigos foram derrotados. Nosso inimigo foi derrotado, nós somos livres, nós somos povo de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem domínio sobre nós, porque Cristo nos libertou dos nossos inimigos. O último inimigo a ser destruído será a morte, mas Cristo já venceu a morte também. Achei tão interessante isso, quando o livro de Esther era lido, ou até hoje, certamente ainda é lido pelas sinagogas do mundo onde há judeus, em Recife tem uma sinagoga. Na festa de Purim, quando o livro de Esther é lido ou era lido nas sinagogas, ao se ler o nome de Amã, havia gritos e vaias. Eu achei isso tão engraçado, mas né, eles comemoram, eles vaiam a mão, o inimigo, lembrando que o inimigo foi vencido. Essa celebração sempre era nos dias 13 a 15 do mês de Adar, que era o 12º mês do ano no calendário judaico também. Para nós, talvez março, por aí. Esther, ela dá testemunho claro da mão invisível da providência, que não permite que o povo da aliança seja completamente destruído. Vemos a mão de Deus guiando minuciosamente, culminando na libertação do seu povo. Devemos lembrar disso, né? Deus tinha aliança com o povo judeu, e Deus nunca permitiu que esse povo fosse destruído. Aqui foi uma das vezes que tentaram destruí-lo, mas nós sabemos, né? Na história, o Holocausto, quantas guerras contra o povo judeu. Muitas vezes esse povo foi infiel, mas sempre havia um remanescente. Deus nunca permitiu que eles fossem destruídos, porque havia uma aliança, havia uma promessa do Messias. Então, aqui nós vemos Deus poupando ali o seu povo. É um conforto para o povo de Deus quando... Esse livro é um conforto para o povo de Deus quando se encontra em tempos de perigos e dificuldades. Então, se você está num tempo de perigo, dificuldades, é bom ler Esther, que a gente vê ali como Deus age, como Deus socorre, como Deus não esquece do seu povo. Nós temos uma aliança, a cruz, a nova aliança. Deus é nosso Deus, Ele está conosco nos sofrimentos, assim como estava com Esther, com Mardoqueu. Marduk também significa esse nome. Vamos voltar ao texto que foi lido e dar uma passeadinha aqui por esse livro. Voltemos ao capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, nós vemos aí quando é dito: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ele fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então, alguns comentaristas dizem, era como se o rei, a coisa já tinha esfriado, o rei já não estava tão irado, e era como se agora ele estivesse olhando e se lembrando de Esther, porque ela tinha sido tirada da função de rainha, e alguns acreditam que era como se ele dissesse assim: será que ainda é possível ela voltar? Será que eu não errei em tirá-la? Será que eu não fui tão duro? Mas ele estava aqui lembrando do que tinha acontecido e do que ela fez e do decreto que havia contra ela. Então, a resposta era: não havia mais possibilidade. Porque a decisão não era só dele como marido, mas era dos conselheiros,
era das leis da época. Ele não tomou essa decisão sozinho. Vou tirar Esté, ela não me respeitou, ela não veio quando eu chamei para o banquete. Mas tinha as leis. Então, o rei não podia mais voltar atrás. Também, passadas estas coisas, nós podemos pensar, que coisas? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 1, assim, de forma rápida. Que coisas eram essas que o rei estava pensando? Então, houve um momento, né, que a rainha Vasti, ela foi chamada ao banquete. Talvez o banquete já estava nos seus últimos dias. O reino era muito grande, eram 127 províncias. O banquete durou 180 dias. Então, meus irmãos, foi algo assim, talvez onde o rei, a ideia que traz era que o rei estava orgulhoso, estava ali soberbo, mostrando o seu reino, a sua riqueza, que todos já conheciam, mas era como se ele estivesse ali mostrando a glória humana. Talvez esse já foi o início da ruína, porque esse império, ele cresceu muito rápido, mas ele também foi destruído rapidamente. Talvez aqui foi o início da destruição, o orgulho. Quando o homem acha que ele é melhor do que os outros, ele fez esse banquete. Talvez a ideia que traz era que cada dia vinha uma parte dos representantes, e um dos momentos, durante uma semana, foi para todo o povo. E o rei, diz o capítulo 1, que o rei, estando com o coração alegre, ou melhor, ele já tinha bebido bastante. Vejam o perigo da bebida, não é? De beber. Esse banquete aqui não foi um dos piores, não. Na Bíblia tem outros banquetes piores, assim, narrados, não é? Na história da Bíblia. Esse aqui, pelo menos, foi moderado. As pessoas foram comportadas em certo sentido. Mas o rei, ele estava já alegre, tinha bebido demais, e ele chama a rainha para vir ali, e ela diz não. Ela diz não, e ele fica muito irado, e era um mau exemplo para todas as mulheres do império, como é que o marido chama e a mulher não vem, e eles, se tivesse sido uma coisa íntima entre o casal, teria sido mais fácil de resolver, né? Que eles conversavam, eles ali talvez resolveriam, mas foi algo em público. Ela se recusou e todo mundo se chocou, e ela disse não. Alguns comentaristas analisam, né? Será que ela estava certa em dizer não a ele? Porque naquela época era uma vergonha assim, a mulher ser exposta. Talvez ele quisesse mostrar a beleza dela, que ela era uma mulher muito bela, diante dos amigos, diante dos governantes. Então, ela, como se ela estivesse envergonhada. Não é? Então, ele, bêbado, talvez não pensou direito. Por um lado, ele errou. Por outro, ela talvez tenha errado também. Porque era uma coisa ruim, mas não era uma coisa tão ruim. Não era uma desobediência às leis de Deus, por exemplo. Então, talvez se ela fosse um pouco mais humilde, ela teria ido, e aquilo, depois ela resolveria com ele. Mas houve grande ira, e assim ela foi destituída do cargo de rainha. Então, quero comentar isso aqui, não é, dizendo como foi um mau exemplo para os casais de todo o império. Da mesma forma, a gente deve pensar no nosso casamento, na nossa família, na nossa relação de pai, de marido, como é que a gente tem tratado nossa esposa. Será que nós guardamos nossa esposa, protegemos, ensinamos, amamos como Cristo amou a igreja? Ou será que a gente é desleixado com nossa esposa, não é? Quer mostrar ela para os outros e ela se sente insegura?
Não, Deus quer que a gente trate bem a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Fica esse exemplo aí para nós. Era um reino humano. Versos 1, 2 e 4 mostram isso. Era um grande reino, mas perecível, humano, passou rápido. É o que a Bíblia diz, a glória desta terra passa rápido. Eu não sei exatamente quantos anos durou, eu penso que uns 200 e poucos anos. Foi pouco. A glória, a riqueza, o domínio, eles mesmos não deram conta de tanta grandeza, cresceu tanto que é como se tivesse perdido a administração. Isso é um exemplo para nós. Qualquer coisa nessa vida é perecível. Não confie no reino desta terra. Não confie nas coisas passageiras, que ainda que dure 200 anos, ainda é pouco. Ainda é pouco a glória dessa terra, que logo passará. Eu vou citar algumas partes da aula de hoje de manhã, em 2 Pedro. Lá no capítulo 1, verso 11, Pedro diz, aquela igreja estava sofrendo, sendo provada. Pedro fala, o reino de Cristo é eterno. Faça a comparação com o reino aqui da Assuero e o reino de Cristo. Pedro diz, é um reino eterno. A salvação é uma dádiva, como o pastor Érico disse hoje de manhã. As riquezas da salvação, as ferramentas que Deus nos dá são muito mais preciosas do que qualquer riqueza humana. A salvação que eles receberam, Pedro diz, ela deve ser desenvolvida. No capítulo 1 ainda de 2 Pedro, verso 4, diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, nós somos chamados para um reino espiritual, o reino de Cristo, de tal forma que nós participamos da natureza divina. Nós participamos do Espírito, o Espírito Santo é nos dado, a salvação, a justificação. Nós pecadores, agora somos chamados a um reino de Cristo, que é um reino entre todas as nações, não só um império, mas em todas as nações, quase todas as nações, tem o povo de Deus. Esse reino é eterno, ele durará para sempre. No finalzinho, acho que no último capítulo, capítulo 3, verso 18, Pedro diz, a ele seja glória, ao Rei Jesus, tanto agora como no dia eterno. Desde manhã, eu vi essa expressão e me abençoou muito, quando Pedro se refere ao reino eterno, e ele chama a eternidade do dia eterno. Será para sempre, nunca acabará, um reino de paz, de justiça. Não é como o reino de Assuero, falível, com riquezas humanas, mas são riquezas celestiais. Seremos participantes das bênçãos, da salvação. Viveremos para sempre. O dia eterno, eu achei muito linda essa expressão. Quer dizer, na eternidade não haverá mais sol, será o dia eterno, descanso dos nossos inimigos. Nós devemos desejar esse reino. Nada dessa terra deve tirar de nós a fé, porque é trocar o passageiro, ou melhor, trocar o eterno por coisas efêmeras, passageiras. A glória dessa terra é como a flor, é como o orvalho que dura uma noite e no outro dia desaparece. Ainda no verso 1, ou melhor, do capítulo 2, verso 1, e ainda estamos vendo um pouco do capítulo 1. No capítulo 1 e no livro inteiro, nós vemos a presciência divina e a sua providência. Vejam que Deus, antes de qualquer pessoa saber, Deus já sabia o que ia acontecer naquele dia. E preparou Esté, preparou seu tio,
fez esse banquete acontecer, houve erros humanos, o rei errou, a rainha errou também, mas Deus sabia todas as coisas e Deus queria que a rainha fosse Esther. Então isso é a presciência de Deus. Antes de qualquer coisa acontecer, Deus tem um plano. A despeito dos erros humanos, a vontade de Deus iria ser feita. Muitas vezes Deus usa incrédulos, como usou Ciro, primeiro rei persa. Deus usou para trazer libertação ao seu povo. Deus é soberano, Ele cumpre os seus propósitos, mesmo em meio a pecados e tolices dos homens. Deus que não permitiria se não soubesse como deles extrair o bem. Veja que coisa interessante. Deus não permitiria se Deus não soubesse extrair daquela tragédia um bem. Mesmo de uma tragédia, Deus pode extrair um bem. Várias passagens da Bíblia, Deus extraiu o bem de derrotas, de maldades, de pecados como o de Davi. Deus extraiu bênçãos como Salomão, por exemplo. É uma bênção que veio a partir de uma tragédia. Então nós temos que entender isso. Deus usou aqui coisas difíceis, mas Deus interviu com misericórdia, com graça, transformando em bênção. Tragédias. Verso 2 e 3 do capítulo 2, como a gente leu, nós vemos aí que os jovens que serviam ao rei deram o conselho, né? Tragam moças para o rei, virgens de boa aparência, formosura, ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e assim eles dão esse conselho. E é apenas um exemplo de que o rei tinha conselheiros. Talvez não foi nem um bom conselho aqui desses jovens, talvez inexperientes, né? Só destacou a beleza das mulheres, que fossem virgens, mas fala tanto em beleza, não é? Então talvez uns jovens inexperientes que só olhavam para a beleza física, mas em todo caso, o rei não estava sozinho, ele tinha conselheiros, esses e outros. E apenas eu quero destacar isso aqui, que nós precisamos de conselheiros. Nós precisamos de uma palavra, de uma ajuda, de alguém sábio que nos fale a palavra de Deus, o Evangelho. Por isso que Deus colocou os pais para cuidarem da família, juntamente com a mãe. Por isso que os filhos devem entender, por mais que seja desagradável, por mais que às vezes os filhos não entendam, mas foi Deus que colocou ali para conduzir, para dar um conselho, para que Deus seja glorificado. Como é importante na igreja presbiteriana ter um conselho. Eu fico imaginando, eu não queria ser pastor de uma igreja que eu fosse sozinho, eu não queria. Eu acho que feito muita besteira. Né, pastor? Eu não queria, não. Pode até ter pastor que seja preparado para isso, né? Tem algumas igrejas por aí que o pastor, ele é o... Eu já ia dizer o coronel, misericórdia. Mas eu não seria preparado. Eu prefiro ser pastor de uma igreja onde há um conselho, onde há pessoas que no dia que você não está bem, oram por você, lhe aconselham. Quando você fala uma besteira, eles, lhe corrigem. E daqui a pouco você diz, eita, ainda bem que não deixaram eu fazer essa besteira. Porque isso é corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Sozinhos a gente quebra a cara, como eu pensei. Agora o terceiro lugar, verso 4, 9 e 17, eu quero destacar esse momento que Esther chega a ser rainha. Esther agradou, diz o verso 4, que a moça... Dizia, não é, o conselho ali dos rapazes, a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez.
Verso 9 diz que a moça pareceu formosa, alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe ungüentos, devidos alimentos, como também as jovens. Eu achei assim meio estranho, mas interessante que elas passavam, eu acho que 1 ano se aprontando para estar diante do rei. Eu achei esquisito. Comendo, né? Botando óleos na pele, no corpo. Eu digo, meu Deus, já naquele tempo as mulheres já 1 ano se preparando, misericórdia. Tá vendo, Simone? Eu acho, tá vendo, Flávio? Eu acho que ela está dizendo ali, tá vendo, Flávio? Então, ela foi escolhida. Diz o verso 17 que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o favor e a benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Interessante que ela era virgem, né? Tão interessante isso. Às vezes, hoje, as meninas têm vergonha de ser virgens, de ser virgem. Às vezes tem meninas que se disser na sala de aula, eu sou virgem, é aquela brincadeira, é aquela bagunça. Não, mas Esther foi educada pela lei de Deus, pelo esse primo que era como pai. Então ela era virgem. E não era só ela, havia em Suzã, mesmo, vejam que era uma cidade que não era judaica, mesmo assim havia outras moças virgens. Mesmo num povo incrédulo, digamos assim, havia ainda uma certa moral, um certo respeito. As moças virgens. Eu entendo que Esther foi levada ali junto com as outras, mesmo que ela não quisesse, ela sabia do decreto e ela foi levada. Eu acho, pelo caráter de Esther, que ela não era invejosa, que ela não estava planejando isso, ou que ela queria aproveitar aquela situação para tirar proveito humano. Não, eu acho, pelo desenrolar da história, que ela foi levada pelas circunstâncias, que era exatamente a providência de Deus. Assim como Davi foi levado pela providência de Deus para o palácio. Sem ele querer, ele era jovem, ele foi levado, foi chamado por Saul, sem ele nem querer. Essa virgem. A providência de Deus, nós vemos aí, de uma judia, como já falei, numa situação dessa, num tempo tão difícil. Ela talvez não fosse tão pobre, talvez tão necessitada, ela tinha um tio, Mardoqueu, que tinha um destaque social importante. Mas mesmo assim, a providência de Deus guardou os judeus que haviam retornado do cativeiro, alcançou os de Judá, muitos que estavam espalhados pelo império, infiéis, não zelosos da casa de Deus e das leis de Deus. Mesmo assim, Deus, pela aliança, foi buscá-los, colocando Esther ali como rainha. Esses poderiam ter sido excluídos da proteção, como indignos do nome de israelitas, mas nosso Deus não lida conosco baseado em nossos méritos, mas na justiça de Cristo. Deus vê nossa tolice, nossa fraqueza, e quero fazer uma comparação, né? Deus não lida conosco baseado na nossa fidelidade, na nossa justiça, mas sim na justiça de Cristo por nós. É o que Ele fez. É uma dádiva, Ele dá primeiro a nós. A iniciativa foi de Deus. Então, não é pela nossa justiça, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma pessoa boa, um crente bom. Não, é pela fé, é por Cristo, é pelo sangue de Cristo. Isso nós vemos aqui nessa história, quando vários infiéis, judeus, estavam longe, talvez apostataram da fé, mas Cristo vai buscá-los e age com misericórdia, colocando a rainha para livrá-los, mesmo que eles não estavam nem interessados. Deus dispensou cuidado ao seu povo. Foram maravilhosamente preservados quando condenados à extinção. Estavam como ovelhas ao matadouro. Houve jejuns dos judeus,
da rainha, capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 13. Esté é confrontada por Mordecai. Vamos dar uma olhadinha nesse verso 13 do capítulo 4. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha? A Esté responde e pede que façam jejum por ela, e ela iria ter com o rei, ainda que fosse contra a lei, se perecer eu pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esté lhe havia ordenado. Esse momento é interessante, é uma lição para nós, porque Mordecai fica ali na porta do rei, jejuando, orando, buscando a Deus, e quando Esté soube, Esté ficou admirada e mandou roupas para ele trocar de roupa, para ele se levantar daquela humilhação, e ele não quis. Aí ela se admirou mais ainda e mandou perguntar: o que é que está havendo? Por que você está nessa situação? Aí ele manda a resposta e manda confrontar ela, né, dizendo que ela não imaginasse que por ser rainha iria escapar, mas que talvez, é como se ele dissesse aqui, para essa conjuntura, para conjuntura como esta, que fostes elevada a rainha. Era como se ele estivesse confrontando ela e dizendo assim: certamente Deus te colocou aí, Deus tem um plano e você não deve se calar. Eu acho que foi um susto para ela. Quantas vezes a gente precisa ouvir isso? Alguém diz, alguém nos fala, nos confronta e nos mostra a nossa responsabilidade, que a gente tem que, né, testemunhar, ser fiel. Aí ela toma a responsabilidade, pede que todos jejuem por ela, ela mesma vai jejuar, e ela diz: eu vou diante do rei fazer o pedido. Se perecer, pereci. Então, uma atitude de fé, de confiança em Deus. Que mulher corajosa, que mulher, é como se ela tivesse entendido: foi Deus que me colocou aqui. Estou nesse lugar, não porque mereço, mas porque Deus me colocou aqui. E agora eu vou agir em fé, eu vou cumprir o plano de Deus. Se eu perecer, pereci. Que fé, que mulher corajosa. Como nós devemos ser corajosos, né? Homens, mulheres, pais corajosos, mães corajosas, filhos também. E Mordecai aqui como pai, né? Ele traz essa palavra, que se fosse outro pai, eu acho que se fosse alguns pais que eu conheço, primeiro não ia nem jejuar, nem ia ficar correndo riscos na porta do rei, ia escrever uma carta de longe, com medo, ia dizer: minha filhinha querida, fuja imediatamente. Escape, vamos fugir, vamos correr, não corra riscos. Você é minha princesinha, você, olha, eu criei, não olhe, pelo amor de Deus, não se lembre dos outros judeus não, só lembre de nós dois, vamos fugir. Era o pai que a gente vê hoje em dia, às vezes é esse, pais fracos, né? Pais que apoiam o pecado, pais que não estão pensando na glória de Deus, mas estão pensando no bem passageiro ali de seus filhos, no bem momentâneo. Querem levar a pele dos filhos nessa vida, mas não pensam na eternidade. Mordecai, como pai, não, foi ali fiel a Deus e confrontou Esté. Quarto lugar, versos 5, 6 e 7. Nós temos aí, aparece Mordecai, como já tenho falado dele, o verso 5 do capítulo 2, que nós lemos. Ora, na cidadela de Suzã, Suzã era uma das capitais do Império Persa, capital de inverno.
havia certo homem judeu, benjamita, né, da tribo de Benjamim, um judeu chamado Mordecai, ou Marduque, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Então, a história mostra, né, esse homem fiel, piedoso, que confiava no Senhor, que foi humilhado, que fizeram armadilha contra ele, prepararam uma forca para ele. E ele ali não se dobrava ali diante de Ramã. Aparece também Ramã aí, verso 6, fala um pouco mais, né, que fora transportado de Jerusalém e tal. E verso 7, ele criou Hadassah, Esther, filha de seu tio, então era prima dela, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Capítulo 3 vai falar que Mordecai foi odiado por Ramã. Então, o que era que acontecia? Eu quero falar um pouco dessa intriga, desse ódio porque Ramã odiou tanto Mordecai, que era um homem de Deus. Então, o que era que acontecia, né? Inicialmente, a gente olha assim e a gente não entende. Por que um conflito tão grande que o homem chegou a querer matá-lo, e não só ele, mas todos os judeus? É uma coisa muito forte. A gente fica sem entender. Por quê? Aí a Bíblia conta que quando Ramã, que era um dos grandes líderes ali, passava, todos se dobravam diante dele, menos Mordecai. Mordecai era judeu, era crente, e ele não se dobrava. Mas aí a gente fica sem entender. Por que ele não se dobrava? Será que era por questões religiosas? Porque, biblicamente falando, não era errado uma pessoa se dobrar diante de um superior, não como adoração. Ele não estaria quebrando o primeiro e o segundo mandamento ao se dobrar diante de um rei. Porque ali ele não estava olhando para um Deus, ele estava numa atitude humana de respeito. Mas Mordecai não se dobrava. Então, o que é que nós aprendemos com essa história? Era possivelmente, os comentaristas dizem isso, era uma questão de conflito entre as etnias, entre as nações, um por ser judeu e outro por ser amalequita. O que era que acontecia? Os amalequitas, que era a família de Ramã, eles várias vezes tiveram confrontos com o povo de Deus. No deserto, por exemplo, no Sinai, eles perseguiam, eles desonravam o povo de Deus. Então já era uma história antiga. Um judeu e outro amalequita, e os amalequitas, eles deveriam ter sido destruídos de tanta maldade que eles fizeram contra o povo de Deus. Moisés fala com eles, na época de Gideão eles reaparecem. Então era um povo que insistia, que fazia alianças contra o povo de Deus. No deserto foi contra o povo de Deus. Então por isso que Mordecai ali não se dobrava, porque era uma nação, um povo, né, representava um povo incrédulo, um povo que desonrava a Deus. E aí nasce esse ódio, e Ramã não se satisfaz. Diante de toda a glória, de tudo que tinha, ele disse: nada me satisfaz se eu não destruí-lo, se eu não destruir todo esse povo. E assim ele começa a fazer armadilhas, e assim convence o rei, e o rei decreta que dia 13 do 10º mês, todos num só dia iriam ser mortos, no dia 13. Ele consegue isso, mas aí ele engana, ele usa
Até onde percebi, ele engana, ele faz uma estratégia terrível. Então, uma aplicação aqui ainda sobre Remã, sobre os amalequitas, é que nós devemos destruir totalmente da nossa vida qualquer ligação com o pecado. Isso é tão importante. Os amalequitas, Ramã, representa isso, não é? É aquilo que às vezes vem lá do passado nos acusar. Um pecado mal resolvido. Uma coisa que a gente não resolveu bem. E aquilo, às vezes, vem bater na nossa porta no presente. Então, a gente deve ter cuidado em resolver. Se você pecou no passado, assuma. Pequei, errei. Resolva tudo, qualquer pendência, para depois não vir uma amalequita na sua vida, querer destruir o povo de Deus. Então, isso aqui é uma lição muito forte, né? Devemos, se qualquer um de nós, todos nós pecamos, mas devemos resolver com arrependimento, com confissão, buscando reconciliação. Se devo alguma coisa a alguém, vá lá e pague. Se não puder pagar, explique. Olha, eu não tenho dinheiro, mas quando eu tiver, eu venho aqui lhe pagar. Isso é muito importante. Resolva as brechas, as coisas do passado, para não aparecer nenhuma amalequita. Eles deveriam ter sido destruídos e não foram. O rei decreta, como já disse, a morte dos judeus. Num só dia, capítulo 3, verso 13. No dia 13 do 10º mês. Esté intercede pelo povo corajosamente, capítulo 5. Faz um banquete para o rei, para Amã. Amã, forçado a honrar Mardoquai, capítulo 6. Irmãos, a providência de Deus é maravilhosa, não é? Houve um momento que eu não quero, só vou citar, é quando, que coração enganoso tinha Ramã, né? Não bastava a grandeza que ele tinha, o orgulho. Teve um dia que ele saiu de casa achando que ia ser honrado pelo rei. Olha que engano, que orgulho. E ele preparou uma forca para Mordecai. E ele sai assim, não é? Altivo, confiante. Quando vai falar com o rei não conseguiu dormir na noite anterior, porque Deus não permitiu, mandou trazer um livro, e no livro ele viu que Mordecai, certa vez, favoreceu ao rei. Queriam matar o rei, Mordecai defendeu e avisou o rei. E Deus não permitiu o rei dormir, para ele se lembrar disso. E ele se perguntou, o que foi que fizeram por Mordecai? Ele recebeu alguma honra por isso? Aí disseram, não, ele não foi honrado. Quando foi no outro dia, lá vem Ramã, todo enganado, assim é o coração do homem, né, confiante em si mesmo. Ele achava que ia ser honrado, já tinha preparado a forca. E o rei pergunta para ele, Ramã, o que é que eu devo fazer para um homem que eu quero honrá-lo? Aí ele pensa que é ele. Olha o engano. Ele pensa que é ele. Ele diz, rei, mais ou menos assim, traz as roupas reais, dá honra a ele, coloca no animal, a coroa do rei na cabeça e faz ele desfilar pela cidade, dizendo, assim faz o rei ao homem que ele quer honrá-lo. E ele pensava que era ele. Aí o rei disse, eu vou fazer exatamente isso com Mordecai. E ele sai envergonhado. Ele fica ali humilhado. Ele foi uma humilhação muito grande, né? Honrar Mordecai. Ele volta para casa acabado, conta para a esposa, e a esposa diz algo muito sério, como quem diz assim, começou a tua derrota. Ninguém resiste ao povo judeu, tu vai cair. A própria esposa percebeu isso. Era o início da destruição de Ramã.
do orgulhoso, daquele que foi contra os planos de Deus. E assim, o pedido de Esté é aceito, o rei concede livramento a todos os judeus, e a festa e a alegria, por onde chegava a notícia, todos se alegravam, enviaram cartas, foi mudado os decretos, e assim foi um dia inesquecível de vitória, né? A festa do Purim foi celebrada depois a cada ano. Mordecai, capítulo 10, foi honrado, verso 3, ele foi honrado, ele prosperou, ele defendeu o povo de Deus, ele glorificou a Deus. Para os judeus, capítulo 8, verso 16, houve felicidade, regozijo e honra, alegria e regozijo, banquete e, acho que é festas, descanso, capítulo 9, verso 18, e assim Deus defendeu o seu povo. Vamos participar daqui a pouquinho da Santa Ceia e lembremos disso. Houve um dia que o Senhor nos livrou também. Nós estávamos condenados à morte, mas foi o dia da vitória, o dia onde o pecado foi destruído. Nós teremos um reino eterno para sempre, o dia eterno. O dia eterno é nossa promessa. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, quem tentará contra a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o braço forte do Senhor? O Senhor também já nos defendeu. Nós somos o teu povo. Nós somos o novo Israel, Senhor. Fazemos parte do teu povo pela nova aliança. E nós queremos confiar. Vem nos defender, Senhor. Vem nos dar livramento. O Senhor já nos deu o maior livramento, que foi Cristo ali na cruz. Ele nos livrou da morte eterna. E hoje nós temos um reino eterno. O reino de Deus já está conosco. Mas um dia nós provaremos em toda a plenitude. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enche o nosso coração com a tua palavra. Faz-nos pessoas corajosas como Mardoqueu e como Esté. Em nome de Jesus, amém. Vamos participar da Santa Ceia.